E aí, meninos e meninas, saudade de mim? Eu não vou nem trocar de roupa, não. Já tem 3 dias que eu tô gravando o vídeo. Vou só continuar. Vocês estão gostando do outro professor, aquele com os óculos? Ele é bom, né? Bonito? Garboso, inteligente. Sociedade, pessoinhas. Vamos lá, então. Sociedade vai ser mais rápido, tá? A estrutura da nossa sociedade, ela tem muito aí ligando o cronômetro. Ela tem muito aí das questões até de revoluções durante o período do Segundo Reinado. Não entro em detalhes em revoluções. Tá aí para vocês a Revolução Praieira, que foi em Pernambuco, em 1848, causas, líderes, né, o que, que eles querem, voto universal, liberdade de imprensa, que a gente já falou, que a gente já trabalhou, os motivos para isso, né? A gente tem a questão da imigração. Segundo o Renato, então, ele fica marcado por uma chegada muito grande de imigrantes, principalmente europeus, principalmente italianos. Se você for colocar assim numa escala, você vai ter lá italianos, espanhóis, portugueses, alemães, japoneses, né? Os asiáticos estão lá na rabada, né? O objetivo principal do Brasil é trazer mesmo europeus, brancos, católicos e né, nesse meio tempo aí vai acabar também entrando bastante alemães, principalmente no sul e aqui no Espírito Santo, em especial na região de Domingos Martins, a primeira colônia de ocupação alemã do Brasil vai ser na região ali de Santa Isabel, né, que vão ser alemães e depois os pomeranos que vão se instalar na região do que a gente chama hoje de Santa Maria de Pipa, né? Motivos para essa imigração: uma forma de superar a crise do escravismo, porque o Brasil ele vai começar a partir de 50, a escravidão ela já está com os dias contados, tá legal? Um outro ponto interessante, né, até que explica o porquê do europeu, vai ser uma questão do embranquecimento da raça. Então vejam bem, eles querem trazer o europeu para poder embranquecer a raça. O Brasil era um país basicamente de negros e mulatos, então vamos trazer o europeu, que é branco e é civilizado, né? A necessidade de uma mão de obra para suprir a ausência do negro, principalmente nas lavouras cafeeiras. E aí, às vezes os alunos eles me perguntam assim: mas Rodrigo, não tinha gente para trabalhar aqui não? Tem que trazer o europeu para trabalhar aqui? E outra, esse europeu, ele vai querer sair da Europa para vir trabalhar na lavoura de café aqui, queridos. Primeiro, homens brancos, livres, pobres para trabalhar, tem. Mas eles não querem trabalhar numa atividade que antes era exercida por um escravo. É você pôr na cabeça o seguinte: eu não vou fazer o que o escravo fazia antes, porque se eu me submeto a uma atividade que antes era realizada pelo escravo, eu estou me colocando no mesmo patamar do escravo. Então, então é você pensar assim: se antes essa atividade era feita pelo escravo e agora eu vou fazer essa atividade, eu estou em qual patamar? Eu estou no mesmo patamar do negro. Não, eu sou pobre, só tenho 2 dentes, um para doer e o outro para chupar papelão, mas eu ainda sou acima do negro. Eu não vou me rebaixar a fazer o que ele fazia antes. Mas por que o europeu aceita, Rodrigo? O europeu aceita por um motivo muito simples. Na Europa, o trabalho manual, que aqui no Brasil era discriminado, porque relacionar o trabalho manual era sempre relacionar ao negro. Trabalho manual é trabalho de força, suor, é coisa de escravo. Na Europa, não. Trabalho manual, desde sempre, os homens pobres, livres ou não, praticavam o trabalho manual. Então, para eles, o trabalho manual não tem demérito nenhum. Eles vêm para cá e vão trabalhar do mesmo jeito, né? Um outro motivo para trazer esse europeu é a ocupação do nosso território e a defesa das nossas fronteiras. Então, vamos trazer gente para ocupar território, vamos fundar colônias, principalmente no sul do Brasil, vamos fundar colônias de povoamento, né, para ocupar o território do sul, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai não se engraçar e tentar tomar terra nossa. Então, vamos ocupar para defender as nossas fronteiras, né? E eles se aproveitam, que aí também vem um detalhe. Mas por que o cara quer sair da Europa e quer vir aqui para o Brasil para trabalhar na roça? Porque a Europa, principalmente países como
os estados italianos e os estados alemães, eles estavam vivendo na década de 60 e 70 uma crise econômica sem precedentes. Né? De você imaginar assim, pobreza e miséria absoluta na Itália e na Alemanha. Então, essa gente pobre e miserável que vive nas regiões que nós chamamos hoje de Itália e Alemanha, elas querem sair de lá para vir para cá, para tentar a vida aqui. Morrer de fome na Itália, morrer de fome na Alemanha, não ter um palmo de terra na Itália, não ter um palmo de terra na Alemanha, eu venho tentar sorte aqui na América. Né? Seja no Brasil, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, seja no Uruguai. Então, você vai ter a entrada desses imigrantes. Né? Imigrante, como a gente já disse, que vai vir muitas vezes ocupar o lugar do escravo. Né? Rodrigo, abolição, como ela acontece da noite para o dia, do nada, o povo brasileiro, os líderes brasileiros tomam uma consciência humanitária absurda e resolvem libertar o negro. Não. A escravidão era uma coisa que já estava com os dias contados. Só queria lembrar vocês, deixa eu pegar mais rascunho, eu só queria lembrar vocês que desde 1810, o Brasil já tinha se comprometido com a Inglaterra em acabar com o tráfico e com a escravidão. 1810. Em 1827, o Brasil reafirma para a Inglaterra que vai acabar com o tráfico e com a escravidão. 27. 1831, o Brasil cria uma lei proibindo o tráfico de escravos. Uma lei que caducou, a famosa a lei para inglês ver. Eles só criaram a lei para mostrar para a Inglaterra aqui. Tem uma lei, ó. Tem uma lei que proíbe o tráfico de escravos, mas ela nunca foi cumprida, ela nunca foi cobrada. Tá? Nunca foi cobrada. Aí sabe o que aconteceu? Relembrando, 1843, o Brasil não renova o Tratado de Aliança, Comércio, Navegação e Amizade, que dava para a Inglaterra o privilégio dos 16%. Lembra? Em 43, o Brasil não renova esse tratado. A Inglaterra passa a pagar 24% e depois passa a pagar 30% e 60% de imposto sobre seus produtos por conta da tarifa Alves Branco. Sabe o que a Inglaterra faz? Brasil, está me sacaneando? A Inglaterra, com todo o seu poder, edita a chamada Lei Bill Aberdeen em 45. Sabe o que essa lei determinava? Essa lei dava à Marinha Britânica o direito e o poder de abordar qualquer navio brasileiro navegando no Atlântico que estivesse transportando escravos, apreender esses navios, aprisionar a tripulação, confiscar o navio, tá ok? Como uma punição. A Inglaterra, ela pura e simplesmente, ela se torna o que os Estados Unidos é, o líder do combate ao terrorismo. A Inglaterra se torna a líder no combate ao tráfico de escravos. O principal alvo, Bin Laden, o Estado Islâmico? Não. Brasil e o tráfico de escravos brasileiro, em represália. O Brasil, então, por conta da Lei Bill Aberdeen, acaba em 1850, editando a Lei Eusébio de Queiroz, e em 54, como eu já disse para vocês, a Lei Nabuco de Araújo, pondo fim definitivamente ao tráfico de escravos. E agora o Brasil vai viver do quê? Do tráfico, como eu havia dito antes, do tráfico interprovincial. O Sudeste passa a comprar os escravos do Nordeste. Né? Como eu disse, escravos já usados, como se você fosse comprar carro usado. Mas mesmo esse carro usado, ele passa a ter um valor maior. Enquanto eu podia trazer escravos novos da África, que custavam 20 mil, um escravo usado custava 1.000. Já gasto, surrado, arrebentado. Agora que eu não posso mais trazer da África, eu vou trazer do Nordeste. Só que aí vem a lei da oferta e procura. Né? Aumenta a procura, a oferta muitas vezes não atende,
e o valor do escravo do Nordeste vai aumentar. Só que uma hora esses escravos, né, a quantitativa de escravos do Nordeste vai acabar. E aí o Brasil começa de verdade a caminhar para o fim da escravidão. Esse gráfico aqui, esse slide, ele é muito bacana. Ele me lembra um pouco aquela coisa assim de que, sabe quando tem uma informação vazada do governo? Olha que interessante. 42, o Brasil trouxe 17 mil negros. 19, 22, 45, né, Lei Bill-Aberdeen, 19 mil. Quando vem a Lei Bill-Aberdeen, o Brasil ele já começa a discutir o fim do tráfico de escravo. E aí o povo endói do cabeção, velho. E neguinho de 19 mil pula para 50 mil em 46. 56, 60 mil. Gente, vamos trazer escravo, porque eles vão acabar, eles vão proibir o tráfico. Tá, vai ser aprovado, eles vão proibir o tráfico. 54, em 50, o Brasil já tinha um estoque significativo de escravos, mais de 60% da nossa população, ela era 60%, 65% da população do Brasil era de escravos. Né? E aí o número cai para 23, no primeiro ano da Lei Bill-Aberdeen, 3 mil entram, ainda assim eles insistem com o contrabando, ainda entram cerca de 1.000 oficialmente, né, o que se sabe, cerca de 1.000 em 52, e aí depois esse número vai despencando, e não vem outro caminho a não ser acabar de verdade com a escravidão. Mas antes de acabar com a escravidão, eu preciso repor essa mão de obra, eu preciso de pessoas para trabalhar no lugar desse negro. E aí vem as leis abolicionistas, muito pouco eficientes, muito pouco eficazes. Né? A lei do ventre livre, de maio de 71, que dizia que todo mundo que nascia a partir daquela data, todo negro, filho de escravo que nascia a partir daquela data, não era mais escravo, só que ele era obrigado a ficar na propriedade, trabalhando na propriedade até a maioridade, 18 anos. Coloca aí para mim, faz favor, soma 71 com 18, 81, mais 8, 89, lembra disso. A lei do sexagenário, para mim, que é uma vergonha, dizia que todo escravo acima de 60 anos estava livre, mas ele tinha que trabalhar mais 3 anos para indenizar o seu patrão. Primeiro, chegar a 60 anos já era uma vitória, já era uma conquista. Ele já tinha 60, e aí ele tinha que trabalhar mais 3 para indenizar o patrão dele. 85 com 3, 88. Até que vem a Lei Áurea, que põe fim à escravidão. Acabou a escravidão, simplesmente isso. Tchau, negros, vão embora da minha propriedade. Para onde eles vão? Não sei. Vão viver do quê? Não sei. Vão comer o quê? Não sei. Vão morar onde? Não sei. Não me interessa. Não me interessa. Quer ficar aqui? Vai ficar aqui. Vai trabalhar? Vai trabalhar. Eu vou te pagar do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Então, muitos negros literalmente são jogados no Brasil, jogados no mundo, né? Marginalizados, entregues à própria sorte. E é exatamente esse fim da escravidão que contribui para uma crise gigantesca e para o Brasil caminhar para o fim do Império. Adoro essa charge, né? No sentido, adoro assim, como ela é cruel. Como ela é cruel. Viva a abolição, mas os negros continuaram fazendo as atividades manuais e sendo humilhados, e é complicado falar disso. Né? E aí você entra no último ponto, que é a crise efetiva do segundo reinado, tá legal? E aí vão existir as chamadas questões. A questão religiosa, por exemplo. A igreja ela era atrelada ao Estado pela Constituição de 24, né? Pelo sistema de padroado e beneplácito, que eu já expliquei. Padroado, a igreja ela era submissa ao Estado, e beneplácito, a igreja não podia tomar nenhuma decisão sem a permissão do imperador. Aí, por exemplo, em 64, pela bula Syllabus, o Papa Pio IX, ele faz o quê? Ele manda expulsar todos os maçons da igreja. Nenhum maçom podia ser membro da igreja. Dom Pedro II, ele não permite que essa bula exista no Brasil, seja aplicada no Brasil. Ele proíbe, porque ele tinha o direito do beneplácito. Só podia seguir o que o Vaticano determinava se o imperador permitisse. Dom Pedro II não permite, porque ele era maçom também.
Então, como é que eu vou permitir a expulsão dos maçons da igreja se eu mesmo sou um maçom? Só que aí, o que, que vai acontecer? Os bispos de Olinda e de Belém vão desobedecer Dom Pedro II e vão expulsar os membros do clero que eram maçons. Ele vai mandar prender os bispos de Olinda e Belém e vai colocá-los em trabalho forçado. Eles são presos e submetidos a trabalhos forçados. Isso vai gerar uma revolta tremenda da Igreja Católica contra Dom Pedro II. Ele vai ter que anistiar esses dois bispos depois, né? E aí, de birra, por orientação do próprio Vaticano, a Igreja ela deixa de apoiar o imperador. O imperador ele perde o apoio da Igreja. Os militares, depois da Guerra do Paraguai, os militares literalmente dizem assim: caramba, nós é que defendemos, o Brasil depende da gente. Então, nós temos poder, nós temos força. O imperador ele não pode ficar nos tratando como qualquer um. O imperador não pode ficar nos tratando como um Zé Ninguém, porque nós é que defendemos o país, né? Você pensar, é complicado falar disso nos dias de hoje, mas é aquela historinha, né, de que basta um cabo e um soldado para você fazer alguma coisa dentro do Brasil, né? Os militares eles pensavam assim, eles pensaram desse jeito, né? E aí eles começam a se manifestar politicamente, eles começam a exigir maior participação política, né? E aqueles militares que começam a se manifestar politicamente, eles começam a ser punidos pelo imperador, principalmente indivíduos como Sena Madureira, o Cunha Matos, eles vão ser chamados a atenção, vão ser presos a mando do imperador. E aí os militares começam também a fazer oposição ao império, né? Defender ideias abolicionistas, associar o império ao atraso tecnológico do Brasil. Aí você vai ter a entrada das ideias positivistas, que diziam que só investimento em tecnologia, só investimento em ciência podia levar um país ao desenvolvimento. Outro fator que contribui para a queda do império vai ser o desenvolvimento das ideias republicanas. E aí você vê surgir no Brasil os partidos republicanos, né? Aí, olha bem, olha que loucura isso. Nasce ideias de república dentro de um império. E esse partido republicano ele começa a bater no imperador. Quem lidera esse partido republicano? Principalmente os cafeicultores. Principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista. Né? É aquela ideiazinha assim. Enquanto nós, cafeicultores, enquanto nós, burguesia, dependíamos do império, a gente apoiou o império. Agora, a gente não depende do império mais. Agora a gente já consegue andar com as próprias pernas. Está na hora de não é hora mais da gente obedecer ao império. É hora agora do império obedecer a gente. E se o império não obedece a gente toma o poder do imperador e manda a gente mesmo. E manda a gente mesmo. Né? E esse partido federal, esse partido republicano, muitos desses membros do partido republicano, eles defendiam, por exemplo, a abolição, eles defendiam o federalismo, que a gente falou pra caramba na nossa última aula, né? Quando a gente falou de período regencial. Esse partido republicano vai ter o apoio da classe média urbana, vai ter o apoio de intelectuais, né, de grupos que não apoiam realmente o império. E a pá de cal de verdade foi a questão abolicionista. Quando, em 88, o Brasil acaba com a escravidão, o grupo, aquela aristocracia tradicional, aqueles cafeicultores tradicionais que ainda defendiam o imperador por conta da escravidão, vira e fala, pô, já que você sacaneou com a gente, agora também a gente vai sacanear com você. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Se você não atende os nossos interesses, a gente não tem que te defender. Né? E aí o império passa a ser atacado por todos os lados. Era o fim. Você vai ter literalmente aí um vazio de poder. Essa é uma imagem que eu acho até um tanto quanto equivocada. Dom Pedro II ele foi considerado um dos grandes intelectuais e grandes governantes do período, né? Mas ele passa a ser representado assim pelos jornais. Enquanto o país explodia, parecia que Dom Pedro II estava dormindo e não fazia nada. O resultado disso, no dia 15 de novembro de 89,
o Marechal Deodoro da Fonseca, então, ele vai proclamar a República do Brasil, né? E o Brasil se torna, então, uma república autônoma, com províncias, dando liberdade de culto, liberdade de ensino. O Senado deixa de ser vitalício, o Senado passa a ser por eleição, 8 anos, deputado federal, 4 anos, e era o fim do segundo reinado, era o fim do período de Dom Pedro II no Brasil. Começava a República Velha. Show de bola? Gostaram da aula do professor Rodrigo? Realmente foi muito interessante. Eu acho que ele explica muito bem, ele é muito bonito, a barba dele está muito bonita. Seus avestados, sou eu. Beijo, queijo, valeu. E fiquem com Deus. Quinta-feira nós temos um encontro marcado, encontro com o Rodrigo, tá bem? Não se esqueçam. E a gente tira as dúvidas sobre segundo reinado. Tchau, queridos.